Olá, está no ar mais uma Indústria Sustentável, direto da Feira da Indústria, aqui no Centro de Eventos do Estado do Ceará. Esse que é uma programação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, conectando pessoas às indústrias e as indústrias às pessoas. A gente vai falar agora da participação dos jovens empresários aqui na feira. Quem vai conversar com a gente é o Tiago Guimarães, coordenador-geral da AGE Fortaleza, a Associação dos Jovens Empresários. Tem tudo a ver, tem feito esse trabalho de conectividade, de apoio, de fomento aos avanços tecnológicos dentro das empresas. E contando também com a participação da Auxilia Farias, gestora do núcleo ESG da FIEC. Gente, muito obrigado por participarem do programa de hoje. Obrigada, Thiago. Os Thiagos. Eu que agradeço, O programa dos Thiago, pelo Thiagos, convite. né? Obrigadaço aí, tamo junto, vamos lá discutir. Tiago, vamos falar então sobre a participação dos jovens empresários, né? Você estava falando que tem pelo menos uns 25 associados aqui participando da feira. Queria que você falasse da importância de um evento como esse, né? A FIEC, nessa primeira edição já grandiosa, fazendo essa conexão, né? Um lugar de conexão das indústrias com as pessoas, das indústrias com as empresas, fazendo esse networking e expandindo, né? Esse conhecimento todo. Tiagão, assim, pô, eu fico muito feliz em ter 25 associados aqui dentro pelo menos, né, 25 associados aqui dentro da feira. A gente acredita que, assim, a indústria por si só, ela não é muito aqui concentrada na capital, né, eles ficam muito na Maracanaú, Horizonte, região metropolitana aqui da nossa cidade. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana de interagir com esses nossos associados, conhecer mais das empresas ali que eles operam, né, e tá trocando essas ideias aqui dentro da Feira da Indústria. Eu assim, já fiz vários vídeos e parabenizo todo mundo da FIEC por estar produzindo assim, um negócio desse tamanho, assim, porque assim, não é mais feira, não é nada, é enorme, né? E surpreendente, tá lindo. E muito bacana de estar conectando a indústria daqui do Ceará, a indústria que está vindo de fora, as novas tecnologias, diversos pactos sendo feitos, novas cooperações. E assim, fico muito feliz em estar participando e estar vivendo esse momento histórico aqui da FIEC, junto com vocês. E é bom, né, ter a participação dos jovens empresários aqui, fomentando essas novas gerações, tanto das novas empresas quanto as empresas que são familiares, né, continuando os negócios. A AGE é uma associação muito peculiar no sentido positivo. Ela realmente agrega filhos de empresários, pessoas que querem chegar junto, ela sempre abraça e desenvolver o empresariado cearense é o propósito da AGE. A gente da FIEC percebe uma atuação muito forte. Desde que o Thiago assumiu a coordenação, a gente tem visto a AGE avançar no sentido da conectividade, e é o propósito dessa feira, conectividade, conectar a indústria, a sociedade, e a AGE fazer a conexão dos jovens. Sendo empresário ou funcionário das empresas, o jovem é que vai perpetuar os negócios do Estado. Tiagão, já está fazendo um ano, né, de mandato na coordenação geral da AGE. Fala um pouquinho como é que vocês têm fomentado justamente essa inovação dentro das empresas, né, dessas jovens empresas, dos jovens empresários. Assim, quando a nossa coordenação assumiu, né, lá em abril, a gente colocou como perspectiva conhecer tanto o que faz com que o Estado do Ceará se desenvolva, né? A gente protocolou a Rota de Desenvolvimento do Estado do Ceará. Tem muitos projetos que estão para sair e eles, assim, faz tanto tempo e às vezes a gente esqueceu. Então, Transnordestina, Cinturão das Águas, Transposição do Rio São Francisco, Cinturão Digital. Então, são várias dessas temáticas que nós, como jovens, precisamos estar atentos, porque, querendo ou não, isso se pluga, né, ao desenvolvimento do Estado por consequência da nossa empresa. A gente tem que entender o que está vindo para que a gente consiga mirar para onde é que a gente vai. E nessa linha, assim, olhando não só o Ceará para dentro, mas sim também o Ceará para fora, a gente teve um projeto muito grande de estimular que a gente exporte muitos dos nossos materiais que nós ali. Então fomos aí a Nova York, participando dos BRICS Jovem, G20 Jovem, na África do Sul, participamos pós-COP30, né, a gente fez o evento lá pela CONAGE, que é a Confederação Nacional, e fora outros
20 associados que foram em feiras internacionais, porque não com esses estímulos. A gente acredita muito que a economia, ela não pode, em dinheiro, né, não pode só rodar aqui dentro, mas sim ela aumenta quando o dinheiro vem de fora para dentro. Então, aí nessa, a gente teve a oportunidade de trazer discussões muito bacanas sobre os data centers. Então, a gente trouxe Ceará Tech Hub, trouxendo Roberto Campos Neto, né, vários secretários do governo federal para discutir aqui. Linha gigante de pessoas grandes. E finalizamos agora, nesse último evento, trouxemos o Miguel Nicoleles, para discutir o papel da inteligência artificial e dessa modernidade toda dentro da nossa sociedade. Então é isso que a gente quer pegar, é isso que nós como jovens precisamos estar nos preparando, do que vai vir, né? E o que está ficando. Então a gente está querendo e estamos participando, colocamos mais de 40 pessoas dentro dos comitês temáticos do governo do estado, para que não só estamos assim, possamos estar atentos do que está acontecendo, mas sim participando de forma ativa nesse processo de mudança. Então, acho que o melhor resumo, e o que a gente definiu até agora e o que a gente colocou lá no começo é compreender o passado para entender o presente, para aí podermos construir o futuro. É interessante que isso faz parte, inclusive, de um dos propósitos aqui da feira, que é consolidar o Estado como esse hub industrial competitivo no mercado exterior brasileiro, né, reunindo inovação, networking, debate, inclusive o debate estratégico, com tantas palestras que estão acontecendo aqui. Aqui tem roda de conversa, né, rodada de negócios, inclusive oportunidade para os jovens também que estão entrando no mercado de trabalho. Isso eu queria que você destacasse, Auxiliar, assim, o papel desses jovens empresários para o futuro, né? Assim, o futuro, inclusive, da FIEC, né? A gente vê tantos jovens que passam pela FIEC, começam pela AGE, passa pelo SIC, e depois chegam, inclusive, à presidência da FIEC. Chega, e inclusive vários ramos de atividade econômica na rede acadêmica, né? Então, os jovens representativos de uma classe empresarial, ou de uma classe acadêmica, ou de uma classe comercial, são eles que vão perpetuar os negócios, são eles que vão criar novos negócios, são eles que vão elevar a nossa indústria de forma sustentável para cima, né, Tiago? Me diz assim a importância, né, da participação desses jovens empresários aqui na Feira da Indústria. Olha, eu acho que também movido pelos grandes palestrantes que nós temos aqui e o impacto, acho que nós estamos aí com 75 jovens aqui da AGE, pelo menos hoje, agora, aqui participando dessa feira. Eu acho que é muito bacana porque, assim, a AGE é multissetorial. Multissetorial, não só na maneira empresarial, mas, assim, a gente é uma casa de formação de líderes. Então, nós temos também até jovens universitários que estão pensando em diversos segmentos, né, não só o empresarial, como foi falado, e colocar eles em contato com esse tipo de movimento, né, progressistas, vamos dizer assim, de inovação, de contato, networking, é super bacana para aguçar esse movimento e trabalhar a criatividade aí para criar essas próximas gerações. É isso. Gente, a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a participação dos jovens empresários aqui na Feira da Indústria, nesse programa Indústria Sustentável. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Indústria Sustentável, mais um Indústria Sustentável especial direto da Feira da Indústria, aqui no Centro de Eventos do Estado do Ceará. Neste programa, destacando, né, o papel dos jovens empresários, tanto aqui na feira quanto no mercado cearense, a importância desse futuro promissor que começa agora com os jovens empresários. A gente está recebendo aqui o Tiago Guimarães, coordenador-geral da AGE Fortaleza, a Associação dos Jovens Empresários, e com a participação ilustre da Auxileia Farias, gestora do núcleo ESG da FIEC. Tiagão, vamos falar agora sobre a questão da responsabilidade social, né? Quando esse programa a gente trata das ações ESG, né, de sustentabilidade, de governança e também sociais, né? A gente fala muito sobre a responsabilidade social das empresas. Como é que os jovens empresários estão enxergando isso como um papel crucial para o crescimento e o desenvolvimento das empresas? Total. Eu acredito assim, nós como jovens empresários acreditamos que uma sociedade forte,
criam empresários fortes. Assim, a gente não consegue ser forte com uma sociedade fraca. Sociedade fraca eu falo de acesso, né, alimento e tudo isso. A gente acredita e usa muito como base assim, países como o da OCDE, né? A gente tem discutido como um pauta importante nesse ano, mudando alguns paradigmas, e um exemplo claro desse é assim, quando a gente fala de Bolsa Família, por exemplo, a gente tinha muita percepção que era, só quer trabalhar, é preguiçosa e tal, assim, pode ser um dos cenários. Mas a gente foi mudando a estratégia, pensando assim, cara, talvez a pessoa não seja burra, porque se o cara ganha R$ 800 e faz 3 bicos, ele tira um salário mínimo. E aí volta a responsabilidade para nós como empresários em entender assim, cara, será que eu estou oferecendo vagas adequadas, né, para esse novo ambiente, né? É, será que a gente está realmente progredindo como empresa ou dando aquela perspectiva? A pessoa que vai entrar na nossa empresa não vai entrar para o salário mínimo com a perspectiva de passar 5, 7 anos naquela situação. Né? Quando ela vai pro freela dela ali, ela vai conseguir tirar muito mais. Então, isso é um exemplo que a gente entende que não dá para tirar isso, é uma coisa padrão em todo o país da OCDE, mas essa arquitetura do Bolsa Família se transformou em uma galinha dos ovos de ouro que ninguém consegue mudar para o bem, nem esquecer para o mal. E essa é uma coisa que a gente tem trabalhado, graças a Deus a gente tem mudado essa percepção, né, das pessoas e isso traz, acho que um fator muito mais humano do que a gente entende do como é que devem ser como é que devem ser as remunerações, como é que se devem dar perspectivas dentro das empresas para essas pessoas. E uma das outras pautas, assim, de a gente vem analisando, imagina só, né? Se eu sou um jovem hoje saindo da universidade, né, eu tenho duas possibilidades. Se o mercado está retraído, eu não vou ter vaga de emprego. Essa foi engenheiro e tal. E aí criou-se aquele meme do engenheiro é Uber, né? E, e assim, a gente tem trabalhado junto com o governo do estado e o governo federal também para tentar. Imagina só, se o cara tá saindo da universidade, ele tá querendo formar uma vida, criar uma família, tá com um namorado, assim, não faz sentido ele sair da universidade e pegar um mestrado, a bolsa de mestrado é R$ 700. Então ele vai, R$ 700, ele vai pegar o carro do pai e fazer ali para ganhar seus 3, 4, sabe, no Uber paralelo. Então, assim, como é que a gente consegue, em momentos de crise, né, aumentar essa possibilidade do cara, não, pô, tu não precisa ir para o mercado de trabalho porque ele está inexistente hoje. Continua na universidade, se profissionaliza, mas tu vai conseguir dar um suporte aqui para tu continuar vivendo assim, dignamente. Então, são algumas perspectivas que a gente tem tentado mudar, né, e pegar dos aspectos da OCDE, que envolvem muito essa questão da responsabilidade, qual o papel de fato do Estado e qual o papel de nós como empresários. E aí eu estou falando demais, vocês podem falar mais assim. Pode continuar. E aí um terceiro ponto que é extremamente importante, que é assim, as políticas de compensação quando você está desenvolvendo pessoas, né? A gente vê muitos exemplos que a gente tem feito com, por exemplo, Singapura, que tem o World Skills, em que eles dão essa perspectiva para as pessoas que estão trabalhando. A ideia é a pessoa entrar como um técnico, ele fez um curso técnico ali, não inviabiliza dela conseguir chegar no doutorado, sabe? Todo país do mundo existe essa trajetória e ela é super factível. Aqui no Brasil, talvez culturalmente a gente não aceita, e nem socialmente a nível de empresa, mas lá fora isso é potencializado no sentido de, beleza, o cara faz o curso técnico na empresa, quer fazer a universidade? Beleza, cara, meia jornada compensada por algum tipo de benefício. E isso você está fazendo um progresso, né? Que não está só somando para a empresa, o cara está formando um profissional super adequado, mas também como sociedade, nação, né? Você está levando esse processo de desenvolvimento como um planejamento estratégico, né? Onde você consegue dar massa produtiva com massa intelectual ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que a gente vê que hoje um dos maiores problemas hoje é a questão da falta de mão de obra qualificada, né? E isso saindo de dentro das empresas, ter essa percepção, né, jovens empresários ter essa tipo de percepção, a gente fica muito, isso é muito empolgante para ver um futuro do mercado de trabalho pujante e assim com qualidade, porque empresas estão vindo, né? A gente vê esse crescimento das empresas multinacionais chegando aqui no Ceará mesmo, mas sempre com esse pé atrás da mão de obra que não tem mão de obra qualificada, e o Ceará acaba perdendo muito isso. Eu acredito que aqui no Brasil a gente enxerga o estudo como se fosse uma grande, tipo assim, não, você tem que sofrer, você tem que passar por essa coisa.
sabe? Assim, e não entender que aquilo ali tem que ser uma coisa natural, um esforço natural, um desafio natural. É, e assim, dentro dessa nova perspectiva de mundo, onde a gente está falando de IA, onde a gente está falando de várias outras coisas que, querendo ou não, vão substituir boa parte dos trabalhos do que a gente chama de white collar, né? A gente não está entendendo, talvez, que a gente não vai precisar de pessoas menos qualificadas, a gente vai precisar de pessoas mais qualificadas, sabe? Com mestrado, doutorado, para bater de frente e construir em cima do que a gente tem dessas inteligências artificiais dentro do mercado. Então, então assim, uh, essa perspectiva voltada, né, dentro da cultura do Brasil, onde estudo pode ser algo paralelo, ele, ela precisa ser mudada, né? Assim, a gente faz muito novo nessa parte universitária e é engraçado, assim, só para terminar, eu estudando lá fora, né? A amiga minha, né, local, ela, pô, não, mas eu recebi benefício e tudo aqui e tal, e benefício, ela tá ser bem vestida e tudo mais. O que que você é? Não, meu pai é psicólogo e minha mãe é professora. A gente é baixa renda. Como assim, né? E ela recebia 70% de bolsa da universidade. Você vê como é que o acesso à educação é indispensável, né? Eu acho que no Brasil devia ser uma pauta sem limite. Educação, mesmo é ruim, é bom. E com essa inovação toda que está vindo, né, de forma inclusive vertical, essa questão da inteligência artificial, dos agentes autônomos, a gente até participou, né, Tiago? A AGE promoveu um encontro sobre essa temática e dizia que só vão sobrar o nível C, né? Só vai ter CEO nas empresas, não vai ter mais funcionário. Mas isso é uma questão que a gente vai discutir mas depois, Tiago, porque o nosso segundo bloco está terminando, daqui a pouquinho a gente continua com a indústria sustentável aqui direto da Feira da Indústria, falando da participação dos jovens empresários. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco da Indústria Sustentável Especial, direto da Feira da Indústria, aqui no Centro de Eventos, falando da participação dos jovens empresários aqui na feira, com a participação do Tiago Guimarães, o coordenador-geral da AGE, da Associação dos Jovens Empresários, a AGE Fortaleza. E agora, Tiago, eu queria que a gente falasse nesse terceiro bloco sobre os desafios futuros, né? Assim, a gente já começou a falar um pouquinho no segundo bloco, né, sobre o desafio do mercado de trabalho, das empresas. Queria que a gente continuasse a falar de tanto, porque assim, a gente passou o ano esse ano, esse seu mandato, assim, com várias temáticas sobre o futuro das empresas, né? E esses desafios que os jovens empresários têm por vir. Olha, assim, eu tô falando, o desafio ele não é só técnico, mas também cultural, né? Assim, quando a gente fala de uma percepção onde a gente está chegando e os maiores bilionários do mundo estão falando de renda básica universal, é um negócio que meio que assusta, assim, a gente que vive aqui no Brasil por ter uma percepção talvez diferente do mundo. E assim, a gente tem que começar a entender que, de fato, as tecnologias que estão vindo, a IA, vão substituir muitas pessoas. Aquele papo, assim, de, não, nós não iremos substituir, teremos, não, né? Assim, vai acabar substituindo pela velocidade que ela está vindo, né, e pelas necessidades que hoje as empresas estão tocando. Então, assim, e eu fico feliz, assim, de uma certa maneira, porque a gente fala que qual de fato é a função do ser humano, sabe, no mundo. A gente está ali para trabalhar, eu fico brincando às vezes, porque, rapaz, mas será que eu precisava ficar fazendo isso? Sabe, eu podia estar criando, podia estar, sabe, desenhando. Então, assim, trazer o que de fato o ser humano é bom, trazer o que de fato o jovem tem que se profissionalizar, né? A gente brinca na arte que a gente tem que trazer não o assunto do, pô, vamos fazer um fluxo de caixa, uma coisa assim, não, a gente tem que trazer um assunto muito mais abstrato, né, sobre sociologia, geopolítica. Então a gente teve com o Oliver Stackel, sabe? A gente teve com o Roberto Campos Neto, a gente teve com até o Ike Batista deu uns insights bem legais quando a gente foi pro BRICS Jovem, ele estava lá, ele chamou a gente pro escritório. Então assim, o que eu acredito de fato é que a gente tem que passar por essas construções, sabe? Entender e beber de fato da fonte lá fora, de como é que é a percepção do mundo deles, né? E ver como no Brasil a gente não se adequa, mas cria o nosso,
e consegue exportar isso para fora. Tiago, e com relação, a gente está falando de jovens empresários, né? São jovens empreendedores. Assim, como é que a gente pode destacar o maior desafio de um jovem empreendedor hoje? Você falou do cara que sai da universidade, ele vai procurar um emprego, ele vai seguir na carreira acadêmica, vai fazer um mestrado, ou vai Empreende. empreender, né? Quando é que sai isso da cabeça? É a dificuldade do mercado mesmo? É a dificuldade de continuar a carreira acadêmica? Ou é coragem mesmo, Thiago? É um pouco de tudo, né? Assim, a gente fala que a gente tem que ter um pouco de cara de pau, sabe? Pra montar uma empresa aqui no Brasil, mas, assim, tem um. Eu estudando lá fora e trabalhando, né? Tinha um chefe que era argentino. E aí ele falando assim: cara, pô, aqui você vai ficar aqui, você vai viver bem, sabe? Mas lembre que você vai ser sempre o latino. Aqui o país funciona dessa maneira. Agora, se você for no Brasil, o Brasil precisa fazer tudo, assim, é um país de oportunidades, sabe? E aqui a gente precisa enxergar muito dessa maneira, assim, né? É o jeito que o empreendedor desses outros países, né, enxerga o Brasil. É um país de oportunidade, falta fazer estrada, falta fazer porto, falta fazer, né, várias coisas para chegar a esse patamar. Então, assim, muito feliz, assim, cara, se quiser ganhar dinheiro, tá lá. Agora, se quiser, lá, vamos abrir um Starbucks, tem aqui 1 milhão, entra na fila, tem mais de 1.000 cabas que querem também abrir uma dessas. Então, nós, como jovens, entender, assim, por isso que a gente foi na Transnordestina, nas posições de São Francisco, no Trono das Águas, para entender o que é infraestrutura, para que ela serve e como é que ela complementa as nossas empresas e nossa sociedade. E, e assim, eu acredito muito que essa percepção precisa estar muito clara para o jovem. Precisa estar muito clara, e o SESI, o SENAI, o IEL também tem desenvolvido líderes. Nós temos um treinamento no IEL de desenvolvimento de liderança que é sensacional. Você trouxe uma fala muito intrigante e ela é intrigante para toda a sociedade. Será que a IA vai substituir? Ela vai. Ela vai substituir funções operacionais. O que a gente tem que aprender e se perguntar enquanto empresário, enquanto Federação das Indústrias, será que eu estou capacitando o meu jovem para o futuro? Ele entendeu que atividades sem estratégia, atividades motoras, atividades operacionais cotidianas, ele vai ter quem faça, é um robô que vai fazer, então ele vai investir num desenvolvimento estratégico para que esse desenvolvimento estratégico desenvolva a economia e a indústria como É, resultado, e não como foco total, né? O foco é desenvolver eles para que eles estejam preparados para hoje o novo futuro. Nós estamos vivendo um novo futuro. O futuro total. é hoje. Total. E uma maneira que assim eu sempre tento colocar é a arte estressa a tech, a arte estressa o desenvolvimento. Eu fico brincando assim, ninguém quer entrar e começar a estudar ou entrar na profissão, passa, ó, cara, eu vou passar o dia apertando parafuso, apertar o dia soldando. Eu quero estudar para ser o Tony Stark, eu quero fazer o Iron Man, sabe, ali do Homem de Ferro. Então, assim, dar essa perspectiva para o jovem é extremamente importante, né? Desse sonho. Eu acho que se perdeu muito disso, dessa cultura, assim, a gente vê nos filmes, assim, pô, eu quero ser um astronauta, eu quero ser... Então, trazer isso de volta para a gente é extremamente importante. A gente não quer ser ali, né? A gente quer ser... Começa por ali, Isso, é o que eu ia comentar agora, Tiago, que você inclusive falou aqui nesse programa, que é passar pelo processo, né? né? E muita gente não quer passar pelo processo e talvez a IA encurte isso, né? Seja essa ponte para poder pular para o Mas é processo, aí que né? eu concordo com o É, Thiago aqui, o Thiago do lado direito, né? Provocando aqui o Thiago do lado esquerdo, é que o jovem, quando ele entra numa empresa, ele precisa ter essa perspectiva do passo a passo do desenvolvimento de carreira. E falar de sustentabilidade no S do social, juntamente com o G de governança, é traçar um plano de carreira para que ele enxergue futuro. Ele enxergue futuro no que ele faz hoje, porque o segundo passo precisa dessa formação e ele vai fazer feliz porque ele vai ver o resultado dela, e o próximo terceiro passo será uma gerência, uma liderança, e para isso você tem que estar com essa capacitação. Então ele precisa ter esse mapa muito claro, ou então ele vai se substituindo ao longo da sua carreira, tentando encontrar-se também no mercado que é volátil, que é inseguro, que é veloz,
e que a IA está aí derrubando muitos empregos. Mas que ainda tem Muita muita coisa. oportunidade e a gente vê isso aqui, né, Thiago? É. Numa feira como essa. Eu não sei o que eu ainda nem sei. Entendeu? Tem isso. A gente vai criar o que nem sabendo que vai Aquela de só sei que nada sei já está ultrapassado, já né? tá ultrapassado. Só sei que eu nem sei o que vai ser, eu sei que eu sei, sei lá. Verdade. Né? Gente, obrigado, viu, por participar, Cara, Thiago. obrigado, Thiago. Mais uma vez aqui na TV Otimista, né? Aqui agora no programa Indústria Sustentável Especial Feira da Indústria. Obrigado. Obrigada, Thiago. Os Thiagos, obrigada. Obrigado, viu, Auxiliar, mais uma vez. Pois é, a gente encerra agora mais um Indústria Sustentável Especial da Feira da Indústria, falamos sobre a participação dos jovens empresários, tanto aqui na feira quanto no mercado, crescimento, os desafios que tem pela frente. Não esqueça de acompanhar-nos no YouTube da TV Otimista, deixar o seu comentário e também ativar as notificações para não perder nenhum programa. Até o próximo Indústria Sustentável.